Oi, amigo e amiga! Acelerando para 2023 e novidade para você. ExpoCast Expo Peças, trazendo sempre novidades para você, convidados aqui de muito garbo e elegância, conhecimento, o mercado todo nas mãos aqui. E vamos iniciar esse projeto com nada mais, nada menos do que com Thales Doutor Carro, que para nós é uma honra, e vamos trazer para você muitas notícias do segmento automotivo. Então segue a gente para que você fique por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo. E vamos aqui com o Dr. Thales, novidade para o mercado, ExpoCast, e para nós é uma honra ter você aqui, Dr. Carro, conosco, para o episódio número 1 do ExpoCast. Muito obrigado, bem-vindo aqui, fique à vontade, a casa é sua. Paulão, que responsabilidade, que alegria, né? Que honra estar abrindo essa série aí com você. Há tantos anos, há anos que a gente já trabalha junto, já faz eventos, conversa também, né? Durante a pandemia conversamos várias vezes. Muita aflição no mercado, nos reparadores, na indústria, na comunicação, e acho que durante a pandemia a gente conversou mais do que nos anos normais, né? Verdade. Batendo papo, um se lamentando com o outro, tentando entender a temperatura do mercado e tal. Então, estamos aí, estamos para jogo, né? Poxa, bacana. Inclusive, uma das nossas conversas, eu me lembro que você estava em casa, eu também. Aí, de repente, você estava cozinhando ali, que a gente não podia sair, não tinha Expo Peças, não tinha treinamentos offline, né? E você, nessa pegada online aí que você tem, já aí levando conhecimento, independente do meio, mas sempre junto com o reparador automotivo, que é o nosso caminho aqui da Expo Peças também, né? Então, foi bem bacana mesmo, aquele período ali, né? Foi muito aprendizado, né, Thales, que a gente passou, mas foi muito bom e é sempre bom contar com você sempre e também aqui nesse primeiro nosso episódio aqui do ExpoCast. Sim, há dois anos aí ímpar, né? Desde 2020, março, né? Março, mas o nosso setor, ele aconteceu da gente poder estar operando, né? E era um item de necessidade fundamental manter a frota rodando, mas foram 1000 desafios, né? Componentes, peças, que né, acabou faltando alguma coisa no mercado, mas a gente sobreviveu, a gente chegou até aqui, né? Mas o ramo automotivo teve uma grande oportunidade nesse meio de pandemia, e os mecânicos estão de parabéns, sabe, segurar a peteca, conseguiram manter, muitos deles conseguiram se manter de pé, manter os empregos também, que é muito importante, e manter o parque circulando aí, né, os veículos na rua, né, tanto os de primeira necessidade, né, hospitalar, bombeiro, carro de polícia, tudo rodando, e o país não parou, assim, dentro do possível, ficou se movimentando, né, isso foi muito bom. E a indústria de autopeças também se remodelou de muitas formas. A indústria brasileira teve um momento diferente também, porque produzia aqui, quem tinha oportunidade de produzir aqui, com essa movimentação, com essa dificuldade toda de importação, exportação e tudo mais. Mas o mercado se manteve de pé, no automotivo, dentro do possível, sim. E que bacana, né? Que um segmento tão importante para a nossa economia, não fecharam as portas, continuamos aí dando essa manutenção que você falou, né, Thales? A importância do nosso amigo mecânico, do reparador automotivo, né, como um todo, né, que segurou a peteca aí, manteve firme, né, também aí alguns parceiros nossos que mantiveram as portas abertas também nesse momento, igual muitas indústrias, parceiras da Expo Peças aí também, igual você falou, foi um aprendizado para o segmento, mas teve os benefícios também que aconteceram aí nesse aprendizado, que foi um aumento considerável aí no nosso setor, né, Thales? Sim, a gente tem hoje outras ferramentas de trabalho, né? Algumas empresas ainda não tinham mergulhado de vez no digital, né? Mergulharam de vez. Os formadores de opinião também, que trabalham com parte de marketing, de levar ao público da reparação automotiva conhecimento técnico, informação sobre produtos e tal. Teve bastante oportunidade. Eu sou um privilegiado, eu vi muita gente com grandes dificuldades, foi uma judiação, tudo. Mas agora estamos num outro momento. Eu cheguei do outro lado, você chegou do outro lado, a Expo Peças está de pé ainda, o que é muito importante, porque a indústria precisa se comunicar com o mecânico. Cara, é
É importantíssimo que a frota esteja rodando. Então, como a Expo Peças faz essa ligação da indústria com o reparador e consumidor também vai muito na Expo Peças, muita gente sim. apaixonado por carro, né? Então, você vê como uma feira é importante para o setor empresarial, né? É importantíssimo B2B, B2C, esses nomes difíceis que pouca gente sabe, né? Como As funciona. nomenclaturas modernas aí. Deixa para vocês isso daí que pro consumidor, pro mecânico tá de bom tamanho já, porque já tem muita coisa complicada no automotivo, né? E muita tecnologia chegando, né, Thales? E, Thales, depois dessa questão nossa aí da pandemia, e o carro elétrico, na sua visão? Já está na hora do mecânico aprender a trabalhar com carro elétrico? Assusta, ai meu Deus, e agora? O que você vê? Olha, eu dou treinamentos pelo Brasil inteiro, a gente tem o CTA lá em Jacareí, em São Paulo também, nossa sede. Eu acho que não está na hora do mecânico aprender sobre carro elétrico. Polêmica. Olha não só. Está na hora. Olha só, hein? Polêmica. Não, na verdade, essa hora já passou. Infelizmente, todos os setores isso pode acontecer, em qualquer profissão. Na verdade, eu costumo comentar com os meus alunos que nós precisamos do progresso para poder sustentar nossa família no começo, para sair de casa. Eu costumo comentar que nós mecânicos precisamos abrir mão às vezes da ordem e ir para o progresso logo no começo, quando você entra numa oficina, agarra na vassoura e você não é mecânico ainda, você precisa optar. Cara, você quer ordem? Você vai ter que fazer Senai, você vai ter que investir em educação, não, você acaba caindo ali, ajudante, e vai servir os outros lá dentro até você aprender a profissão. E quando eu falo que a oportunidade já até passou para muita gente, não que não tenha uma forma de você resolver ainda, tem. A melhor é você investir em ordem. Em ordem não é só administrativa. A ordem é você saber o que é um diodo, o que é um transistor, o que é uma corrente alternada, uma corrente contínua. Peraí, corrente alternada, corrente contínua, por que eu tenho que aprender isso? Eu já sei fazer isso. Quando você pensa num carro elétrico, se você voltar lá atrás e entender como de fato funciona um alternador por dentro, que o nome já diz, que alterna, e uma ponte retificadora que retifica, que deixa reto, deixa contínuo, o que é um capacitor, e olhar até para a bateria como um grande capacitor, você já está lá atrás, entendendo o alternador, você já está preparado para o carro elétrico. Quando você entende o que é resistência, o que é corrente, o que é tensão, sabe? Quando você consegue compreender com algumas analogias simples, como a hidráulica, que a gente costuma usar de uma forma bem clara, é só uma analogia e tal. Mas quando você entende como as coisas funcionam de verdade, ela vai funcionar para hoje. Você vai fazer um monte de mini flashback gigante do passado. Caramba, será que era isso? Você pensa no motor gerador, você pensa no estator, no rotor, num dínamo, como funciona um norte-sul. Quando você olhar para o que você já faz, você já meio que está preparado para o carro elétrico. Quando você não olha para o que você já faz, porque não deu tempo, você teve que ir atrás do progresso para levar o pão para casa, eu desafio todo mundo. Comece a olhar um pouquinho com carinho, chega agora, vai na internet e tenta entender como funciona um alternador de verdade. Como funciona um diodo, como funciona um estator, um rotor, sabe, uma polaridade. Devagarinho, com uma semana assistindo muito conteúdo, você vai entendendo. Quando alguém te apresentar um carro elétrico, uma bateria, um sistema trifásico, cara, não é nada complicado, não. É até mais simples. Eu diria, com muita propriedade, que o carro elétrico ele é mais simples do que um motor a combustão. Olha só. O motor a combustão pede muito mais precisão e conhecimento. No ramo da mecânica, é um conhecimento absurdo. Alguém que abre um motor e fecha o motor, na prática, as pessoas abrem e fecham e, como diz, né, põe uma junta aí de papel que ela compensa alguma coisa. E, cara, se o cara olhar com atenção, ele vai ver que o carro elétrico não é um grande desafio. O grande desafio está em popularizar, em preço e em saber se o carro elétrico vai prover renda para a oficina. Eu digo, não
por otimismo, Aham. de forma não pessimista, mas pragmática, carro elétrico dá dinheiro para a oficina? Essa é a primeira pergunta, eu não tenho a resposta. Aham. Mas quando você vai para fora do Brasil, eu não vi ninguém animado. Nossa, as oficinas estão bombando de carro elétrico, os caras estão faturando. Não quer dizer que isso não aconteça. Certo. Quer dizer que eu apenas, como ser humano que sou, não vi ainda. Quando você pensar em carro elétrico como bateria em si, como balanceamento, recondicionamento, seja que nome que você quiser Aham. dar para ela, você tem que pensar em normatização. Já tem normatização? E afinal, carro elétrico vai dar fluxo na oficina? Uhum. Então, cara, tem tanta pergunta voando, mas eu não sou o dono da resposta. Eu sou o dono das perguntas ainda, sabe? Será que vai ser mais um negócio dentro do meu negócio, né, Thales? Essas perguntas aí ficam ecoando aí na cabeça do nosso amigo reparador, né? Olha, será que para um fabricante de autopeça para carros com motores térmicos, né, a combustão, como que é? Né? Eles vão colocar o pé nesse futuro e já estão colocando. A maioria das marcas as marcas inovadoras estão botando pé nisso daí. Marca de lubrificante, marca de autopeça. Cara, o negócio deles é o ramo automotivo. Eles vão investir nisso daí, estão investindo. Eu estou vendo bastante movimentação. E a gente tem outras tecnologias também aí, né? Fala assim, em motor térmico que vai queimar hidrogênio, não só célula de hidrogênio transformando em eletricidade. Não que eu detenha tanto conhecimento assim, porque eu sou um mero observador, né? Eu sou ligeiro, né? Eu fico sempre no meu cantinho, né? O meu cantinho é o meu cantinho, eu não me meto no canto dos outros. Mas tem muita pergunta, cara. Mas eu não sei dizer se carro elétrico ele já deu certo. Na minha simplicidade, na minha humildade, eu acho que ele já deu certo. Imagina o seguinte, Paulão. O carro elétrico, ele vai baratear? Possivelmente. Você sabe que vai ter uma produção maior, tecnologias vão vir aí. Se a bateria é o gargalo, você não pode investir todas as suas fichas, que não vai resolver, porque provavelmente vai. Mas a pergunta é, o carro elétrico vai cair de preço ou o carro a combustão vai aumentar de preço? Aonde as duas linhas desse gráfico vão se cruzar, sabe? Em algum momento. Porque para atender norma de emissões, Paulão, é um problema. Hoje, dizem que o sistema de pós-tratamento de muitos veículos pesados, até leves, ou diesel leve, já é mais caro que o próprio motor. E o catalisador resolve em partes aí? Sim, em partes resolve. Todo o sistema de oxidação e tudo mais, DPF, catalisadores, Arla, né? E eixo sistema EGR, tudo isso ajuda muito. Mas ainda nós estamos queimando combustível fóssil. Isso é óbvio. Eu ficaria muito feliz, novamente, no meu achismo, de uma pessoa normal, de que o motor térmico queimasse hidrogênio, sabe? Eu acho que ficaria muito legal isso daí. Você daria uma boa sobrevivência ao meu setor. Porque mesmo assim, a gente pensar, máquina de escrever, quando ela virou para o computador. Mas demorou quanto? Né? Eu lembro quando eu vi meu primeiro computador, eu tinha 12 anos, quando eu vi o primeiro computador dentro do escritório de contabilidade, né? E tinha 10 mesas de um lado, 10 mesas do outro. Ainda, né? Fui office boy por um tempo, aos 12 anos. Tinha 10 mesas de um lado, 10 mesas do outro. Será que quantas mesas esse computador engoliu, né? Justamente. Quantas pessoas ali envolvidas, tudo, né, Thales? E assim, foi 20 anos da noite pro dia, né? Tipo assim, né? 20 anos, essas coisas. Isso, 20 anos da noite pro dia, porque o tempo é relativo para quem observa, né? Justamente. E a gente vê cada vez mais isso do carburador, né? Eu trabalhava na autoelétrica e do outro lado tinha uma oficina mecânica. E ele trabalhava ainda com carburador e só carburador. Ele não quis dar aquele próximo passo para injeção. E com o tempo ele fechou. Eu fiquei nessa autoelétrica lá há 2 anos e depois fui para outras caminhadas e tal. Quando eu voltei ele já tinha fechado e tinha desistido. Ele tinha um prédio lá, estava alugado para uma oficina mecânica, mas ele já tinha parado já, porque ele não deu conta de acompanhar aí essa tecnologia da injeção eletrônica que virou uma realidade, né?
O carro elétrico, como eu falei, ele em muitas partes, ele dá muito menos manutenção, é muito mais simples, sabe? E como não tem normatização ainda, hoje eu não sei nem o que pode e o que não pode, certo? Uhum. Se alguém que está nos assistindo aí, que é do setor, que pode fazer um comentário aqui embaixo desse podcast, de repente fazer um outro podcast, Isso. ou de repente você convidar alguém para falar de normas, Aham. porque hoje a gente tem uma questão de onde carregar o carro elétrico, aonde pode de fato, Aham. como, quando, Tempo aonde, parado, né? tempo Você talvez está parado. no meio de uma viagem. Quanto tempo você tem que planejar a viagem agora com as paradas para reabastecer, né? Recarregar, né? Aliás, né? Não é nem reabastecer, é recarregar, né? Rapaz, as pessoas até hoje não leram o manual do próprio carro a combustão velho de guerra. Será que elas vão ler o manual do carro elétrico? É, fez boa ideia, viu? Porque, olha só, Thales, eu confesso, eu não li. E você que está nos assistindo, você leu o manual, né, Thales? É uma Vocês leram o pergunta, manual né? do carro de vocês, cara? Porque tem cada Poxa, eu dica vou. top ali. É verdade, Thales. Eu confesso que eu não leio, viu? Sim, eu vou meio ali, a gente dá uma passada, né? Principalmente se pega um carro diferente, você dá uma passada, mas realmente sentar para ver, eu sento para ver filme, essas coisas, mas para ver manual de carro, Eu vou pedir amigas montadoras que são parceiras do mecânico, todas são parceiras do mecânico, a gente vive disso. Coloquem a especificação de óleo na contracapa, por favor. Imagina ter que ficar rodando dentro do manual para todo lado, né? Especificação de óleo na contracapa, por favor. e fica uma dica aqui também para que eles possam colocar, fazer um tutorial do que é mais importante ali do manual também, para que a gente assista, né? Que assistir vídeo é mais legal, né? Uma vez eu perguntei, né? Eu não, foi esse o jornal que eu comprei, né? Por que o manual vem em papel? Aí alguém falou assim, cara, porque na hora do perrengue, que o cara tá sem energia elétrica no meio do nada, o manual de papel funciona, né? É Boa verdade, resposta, né? é só não sei se é oficial, mas Aham. é uma boa resposta, faz sentido, né? Mas o carro a combustão, cara, ele é uma máquina incrível, incrível e Uhum. também incrivelmente complexa. Vamos comparar uma transmissão automática para um motor gerador com uma marcha à frente e uma marcha atrás do carro elétrico. E um acelerador, um pedal de freio, né? E aí, um belo de um computador. É, Se a gente pegar aquelas naves espaciais do Elon Musk lá, quantos botões tem naquela nave espacial deles agora? Mas nenhum botão, só tem duas telas. É uma justamente. tela para o piloto e para o copiloto. É tudo touch, Aham. né? Então, quais são as oportunidades no mercado? E eu acho que se a gente conseguisse. E é uma missão de nós, formadores de opinião, dos meus colegas que são youtubers. Na verdade, todo mundo é youtuber. Você hoje é Aham. um formador de opinião. Todo mundo que tem o celular na mão é um formador de opinião. Eu acho isso incrível, Sim. porque está trocando muita informação. Mas, cara, quais são as oportunidades do futuro? Né? Eu imagino o seguinte: se vê o carro com motor térmico mesmo, queimando hidrogênio mesmo, se isso é viável. Porque assim, eu nunca consegui uma fonte Aham. forte disso. São notícias que eu escuto aleatoriamente. Eu estava em abril, em Madrid, na Motortech. Aí lá tinha carros diesel mais gás, ciclo-otto mais gás, tinha carros GNV, acho que GLP. Rapaz, Aham. era um estande com tantos carros diferentes. Aí tinha o Mirai, ou Mirai, eu não sei a pronúncia Aham. certa desse carro da Toyota, que aí já era hidrogênio mesmo e tal. E tinha um Tesla do lado também. Então, assim, será que alguém tem uma notícia para dar para a Aham. gente? O que está rolando no Japão? Como que está sendo as oportunidades de negócio Uhum. para esses carros? Cara, eu não tenho essa informação. Adoraria pegar um avião Aham. junto com uma fábrica e ver isso daí do outro lado do mundo. Tô ansioso. Se tivesse ali só uma tendência, né, como você falou, né, se for só o Tesla lá, com carro, só carro elétrico ou só o carro a hidrogênio, né, de repente seria uma tendência, mas estava todos os carros ali no bolo, né? Tá Aí, tudo no bolo, cara. Acho que são soluções regionalizadas, muitas vezes. Você está num país que tem muito gás, né? Muito gás aham, natural. Faz sentido você ter o carro natural. Agora, você pega num país que tem muito vento, aí faz sentido você produzir hidrogênio com hidrogênio verde, né? aham, Aí faz sentido. Eu acho que muita solução daqui para frente vai ser assim. Você pega um país que é rico em petróleo e que o combustível é muito barato,
De novo, uma outra matriz energética, uma outra oportunidade. Mas qual é a profissão do futuro do automotivo? Para mim, querendo ou não, é elétrica e eletrônica em todas as frentes. Então, a minha sugestão, de novo, eu ensino isso, eu amo isso, é ensinar a base. Porque o diagnóstico de sucesso, o avançado mesmo, ele não é o diagnóstico me dá uma dica. Ele é o diagnóstico de quem de verdade sabe como as coisas funcionam. Um exemplo, se eu vou no especialista avançado, um cirurgião que opera o cérebro aí, ele sabe como se comporta a célula, como é a construção de uma célula, de um neurônio. Ele estudou, ele passou 12 anos estudando aquilo. Então, realmente, é um neurocirurgião, é um cara avançado mesmo, porque ele tem a base real. Então, imagina, quando eu fui a primeira vez pedir emprego numa concessionária no Litoral Sul, a primeira coisa que o cara me perguntou, você sabe usar um multímetro? Ele é filho de eletricista, queria trabalhar numa concessionária e falou, você sabe usar um multímetro? Imagina amanhã você chegar numa oficina e ele fala assim, você sabe usar um megômetro? Você sabe usar um multímetro? Você sabe usar o osciloscópio? Você sabe a diferença entre corrente alternada e contínua? Você sabe o que é um diodo Zener? Aí o cara, Ih, hoje para trocar uma pastilha de freio, cara, tá complicado. É muita tecnologia, né, Thales? Estou vendo você falar isso aí. Eu, como eletricista, né, até meus 26 anos, eu demorei a trabalhar com multímetro. Porque o carro ainda aceitava lâmpada de teste e tal, né? Aí depois começou com diodo ali, a gente conseguia fazer lâmpada de teste com diodo e tal. E até uma das coisas que nós fizemos na primeira Expo Peças foi no nosso circuito de palestras, nós, juntamente ali com os parceiros, nós fizemos uma apostila para treinamento exclusivo para multímetro. Foi uma das vezes que eu me aprimorei mais ainda nisso, nas palestras, acompanhando o técnico que a gente levava, fizemos aí no interior. E foi interessante você falando isso aí agora, porque o pessoal ainda queimava muita peça ainda por usar a lâmpada de teste. Então a gente começou a trabalhar com injeção eletrônica e nós começamos a trazer isso para o mercado, para o pessoal abrir a mente, aí trabalhar com multímetro. Aí veio osciloscópio, que eu não trabalhei, você falou desse diodo, como que é o diodo? Zener, nem sabia que existia. Então, na minha época era o diodinho ali, o 3, como você também a sua base é de eletricista, aquele triodo do Chevette, né? De excitador tridiodo, que faz a excitação do alternador, né? E hoje você vai pegar alternadores, estão lá pilotados agora e comandados num segundo momento pela unidade de comando. Então tem o alternador RVC com Lean. Hoje nós temos sensores com protocolo SENT. Aí tem FlexRay, MOT, DOIP, CAN, Security Gateway, um monte de coisa. Caramba. E aí eu falo o seguinte pro mecânico, cara, entenda o que é o famoso comunicação digital, o 0 e 1. Se você entender o que é o 0 e 1, e é simples, é muito simples, todo treinamento eu ensino, para todas as turmas eu ensino, tanto sobre esses componentes que eu falei aqui, mas tudo separadinho, né? E depois eu tento passar um pouquinho o que é a linguagem de máquina. E com uma forma tosca, assim, eu brinco com 2 sobrados, né? Eu tenho um sobrado a 1 quilômetro, eu estou no outro predinho aqui. E ele pisca lá e eu pisco aqui a lâmpada. Só que a gente antes combinou um código de piscada. E esse código de piscada, ele é a comunicação digital. Então, no presente ou no futuro, e até no passado, você conhecer esse básico vai garantir a sobrevivência do nosso amigo do carburador, porque eu também vi várias oficinas. O famoso básico bem feito, né? Básico bem feito, eu sei, mas você não precisa hoje sair e fazer uma faculdade. Se você der um Google, você resolve. Cara, dá um Google. De fato, o que é um diodo retificador, o que é uma corrente alternada contínua, o que é realmente uma bateria. Peraí, eu tenho melhor ainda. O positivo vai para o negativo, o negativo vai para o positivo. Qual é o certo e qual é o por convenção? Qual o ciclo dessa corrente? Verdadeiro e o por convenção, o convencional.
em alguns momentos você usa a literatura na forma convencional, mas na hora que você vai medir ali realmente um fluxo de uma entrada e uma saída de uma bateria, é que você fala assim, ainda bem que eu sei que é o contrário. Porque dá um nó na cabeça da pessoa, né? Não sabe pra onde é certa ponta. E no carro elétrico, cara, e eu tô falando isso do Escort XR3 aplatinado ainda, sei lá, Escortinho L. Não sei se tem nem Escort com platinado, acho que é tudo clube impulsora já. Vamos falar do Corcel 1. Corcel 1 Fusca. Corcel 1, vamos falar do Corcel 1. Vamos falar do Fusca com dínamo VAP, sacar aqueles diodinhos. Nossa. Lazarento lá no fundo, lá, que é aquela coisa horrível, que você tinha que. O bicho ficava lá no fundo, os diodinhos auxiliar da lâmpada. Cara, lá você já tinha o carro elétrico. Porque a gente parar pra pensar, o dínamo, a gente não girava ele, ele gerava energia. Ao mesmo tempo que a gente invertia, a gente conseguia testar ele. Com a chave de fenda. Ele virava um motor. Testava com a chave de fenda. Então, cara, dava faísca, tava show. Todo motor, em um dado momento, ele gera energia. E o motor gerador, cara, não é nenhuma inovação. Claro que você vê as tecnologias de motores hoje são absurdas, né? Os caras chegaram num ponto que eu, novamente, como uma pessoa que consome informação na internet, eu vejo os caras falando sobre os motores novos elétricos, é uma coisa absurda, foge muito do nosso mundo. Mas eu vou deixar a sugestão ainda de novo. Parem para estudar sobre o alternador, porque isso vai ajudar muito para o futuro do carro elétrico. Poxa, bacana. Ei, amigo e amiga, Expo Peças 2023 já acelerando, dias 4 e 5 de agosto no Centro de Convenções Goiânia, abrindo aqui um podcast e hoje no podcast número 1, um super convidado, Dr. Carro. Thales, e falando sobre carro, né? Nós estávamos falando aqui sobre o carro elétrico, sobre o futuro e a atualidade. O que o nosso amigo reparador deve se atentar, deve se preocupar com hoje, com a tecnologia que nós já estamos hoje, que com certeza tem muitos amigos aí que estão sofrendo aí com alguma dificuldade em algum veículo, e como você falou, né, não dá mais para ser dica, tem que ser pragmático, tem que fazer o seu curso aí para poder aprofundar mais, mas aqui, nessa nosso bate-papo aqui, nesse nosso bate-papo, qual que é o maior sofrimento hoje? Qual que é a maior dor hoje do mercado hoje? Que você vê como você é um filtro, né, desse mercado, porque chega porque chega muita informação para você, muita gente, como a gente estava vindo no carro, o pessoal, ô Thales, me ajuda aqui, né? Tanto fabricante, né, que estava conversando com você, quanto o próprio reparador ali. Qual que você vê hoje no mercado? Qual que é a maior dificuldade hoje do nosso mercado automotivo? Eu acho que para o mecânico, o que mais incomoda o mecânico é conflito com o consumidor. É ele dar um preço e o consumidor espanar com ele. Ele fala, que é isso? Tá muito caro. No vizinho é mais barato e não sei o que e tal. A verdade é que o mecânico, ele é o dono do parquinho, ele é o dono irresponsável e proprietário responsável pelo CNPJ dele, né? E ele precisa gerar recursos para manter o negócio de pé. Então, uma oficina é uma empresa. Pegando as palavras do nosso amigo Scopino, né, do mestre Scopino, CNPJ não tem coração. Quando eu escutei, eu escutei a primeira vez ele falar isso daí, eu acredito que seja dele essas palavras. E aí, o mecânico, ele não gosta de conflito. Então, o profissional, ele acaba oferecendo algo confortável para o cliente. Algo, primeiro, que o mecânico aguentaria pagar. Isso é a coisa mais normal. Ele coloca o sapato dele no pé do cliente porque a gente já é educado para se colocar no lugar do amiguinho. Então, vamos pegar um menino que acabou de começar no ramo, está trabalhando com aquele salário do comércio, vamos falar ali R$1.800 por mês, salário do comércio meio menos pelo Brasil. Então, quando ele vai passar uma troca de óleo para um cliente, ele lembra da educação dele e ele pensa assim, se eu passar uma troca de óleo de R$700, eu não aguento pagar. Então, como que isso mexe no subconsciente dele? Então, ele acaba, às vezes, abrindo mão do que é certo para passar um preço que ele aguentaria pagar. Que é uma dor dele. Que é uma dor dele. E isso é uma coisa que o empresário ele tem que identificar e direcionar essa pessoa
para o momento, direcionar para a sala de espera ali, ou no momento do final do expediente, e explicar isso para ele. Então, como a oficina precisa gerar renda para manter o negócio de pé e a oficina tem que ter lucro. Todo serviço tem que dar lucro na empresa, porque é tudo muito caro. Então, cuidado quando você for atender um cliente. Você não está pagando a conta dele e não faz muito sentido você misturar a sua realidade com a realidade dele. E também... Se colocar no bolso do cliente ali. Você não pode colocar seu bolso no bolso dele nunca. Porque se você tem mais dinheiro do que ele e nem se você tem menos dinheiro do que ele. São histórias que você tem que separar. E segundo, para o mecânico passar uma marca que ele acredita que o consumidor conheça. Então, assim, ou o menor preço ou a marca que ele acredita que o consumidor conheça. Então, você vê como é importante para a indústria estar numa feira como a Expo Peças, estar junto, fazendo comunicação com os consumidores. Porque essa comunicação com os consumidores deixam o próprio profissional mais à vontade de recomendar. Ou seja, o investimento em publicidade da indústria deixa o mecânico confortável a oferecer o produto. Ou briga-se por preço e não existe almoço grátis. Preço muito baixo. Claro que tem empresas que têm produtos maravilhosos com ótimos preços, mas assim, você sabe que não existe almoço grátis. Mas eu acho que a indústria tem uma grande oportunidade, ainda mais hoje, de deixar cada vez mais fácil o trabalho do reparador, comunicando os benefícios da marca dela para o consumidor. Tem empresas que fizeram isso muito bem, com comerciais que a gente vê por aí. Fica marcado na mente, né? Aí você fala, poxa, mas é uma coisa engraçada. É uma engraçada, mas para o mecânico é muito mais fácil ele oferecer uma marca que investe em marketing do que uma marca que é desconhecida. Se é desconhecida, ele acaba optando por preço. E como a gente já sabe, não existe almoço grátis. Qualidade traz um preço que justifica, né, o material. Você vai pegar uma junta, por exemplo, hoje de PAC, aquela fibra, né? A gente falava de amianto, papelão, não tem mais amianto e tal. Se você for pegar um fornecedor dessas fibras de uma marca líder de mercado premium, de alta qualidade, se você quiser comprar uma junta de uma marca, de repente, que está entrando no mercado agora, se ela tiver a mesma fibra, aí beleza, eu me sinto confortável. Você vê que a mesma fibra que uma marca tradicional usa está numa uma outra marca de junta, isso me deixa confortável. E aí que a indústria tem que comunicar. Olha, eu uso a fibra de primeiríssimo mundo que vem lá da Alemanha, na minha junta. Aí você fala, cara, aí beleza. Olha como é importante a comunicação. Já desperta um interesse, né? Só dessa comunicação aí chegar lá no ouvido do reparador. Né? Sim, e o reparador fica muito feliz que ele não tem que falar isso para o cliente. O cliente já até sabe disso, porque a indústria foi lá e comunicou para o cliente. É um caminho ao contrário. Eu chamo isso aí de você estacionar o carro de ré, sabe? No coração Você estaciona a marca no coração do mecânico, fala assim, olha, o teu consumidor já sabe que eu existo. Olha que coisa mágica. Esse atendimento aí de se colocar no bolso do cliente, né, Thales? Eu já fiz isso e interessante, que quando dá algum problema, a garantia que ele vai querer é a garantia mais top, né? Então, por mais que vocês coloquem aí no bolso do consumidor, na hora da garantia, ele não vai se preocupar. Ele vai querer, se der um problema, deu guincho, o que deu, ele vai querer receber aquilo que ele já acha que ele teve, né? O cliente, ele é leigo. Por mais que o mecânico se chateie, alguns profissionais ainda que estão no início, se chateiem. Pô, mas o cara não quer. Pô, mas o cara não reconhece o meu investimento. Pô, eu tenho 35 mil reais de custo fixo aqui, dia 1º de janeiro, eu estou devendo 35 mil. Ele não vê que eu tenho um custo, ele não vê como os equipamentos são caros, que o conhecimento meu custa caríssimo. Você não cobra por apertar o parafuso, você tem que cobrar por saber apertar o parafuso, né? Porque é muito complexo. Mas a verdade é que o cliente é leigo. Quando o mecânico, quando qualquer profissional aceita que o seu cliente é leigo de verdade mesmo, ele para de pedir esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo? Você vai num médico, ele te cobra 100 reais. Aí dizem que tem um grande médico lá, famoso, com grandes resultados, e ele cobra 800. A pergunta é, por que você paga 800? Porque ele cobra 800. Claro que ele já tem um nome, você não vai chegar cobrando 800 pela consulta. Já tem uma história. Tem toda uma história. Então,
Mas ninguém vai pagar 800 para esse médico, a não ser que ele cobre 800. Essa é a grande diferença. Ninguém vai pagar R$300 a hora para o mecânico, a não ser que ele cobre R$300 a hora. Mas tem que fazer por onde? E com as redes sociais hoje, existe um marketing de degustação. Como assim? Imagina que você vai numa feira de orgânicos, porque você está na Operação Verão, nós estamos em novembro agora, eu quero ir para a praia lá desfilar meu tanquinho, né? Eu tô com um tanquinho ao contrário, né? Eu tô com uma bacia na barriga. Aí eu vou culpar a pandemia, culpar essas coisinhas, mas tá tudo certo, comendo demais. E o cara chega numa feira de orgânicos, quando ele chega em casa, em vez de chegar com a alface crocante orgânica, daquelas pequenininhas, ele chega com metade de um bolo de cenoura, porque a outra metade ele já comeu. É orgânico. Não, mas ele nem foi comprar um bolo de cenoura gorduroso, ele foi comprar alface. A pergunta é, o cara nem quer levar o carro na oficina. E por que quando ele for levar, ele vai levar na sua oficina? Da mesma forma que o cara não queria comprar o bolo, ou não estava pensando em comprar o bolo, no que ele estava andando na feira, o dono da banca de bolos tinha um Tupperware cheio de pedacinho de bolo. E quando o cara ia passando, ele deu um pedacinho na boca. Só um pedacinho. Aí ele pensa, estou de dieta. Não, mas só um pedacinho. Quando ele põe aquele pedacinho na boca, meu amigo, a cauda do cara levanta e começa a balançar. Ele fala, eu quero que se dane. Ativa o gatilho ali. E fala, me dá mais um pedacinho aqui. Me dá esse bolo. Eu falo, eu quero que se dane o verão, rapaz. Eu quero comer esse bolo. Então, a internet ele oferece essa oportunidade de você fazer o marketing de degustação. Querendo ou não, eu estou fazendo um marketing de degustação aqui agora, você está fazendo um marketing de degustação. Sim. Eles estão vendo qual é a minha linha de raciocínio, qual que são as oportunidades da Expo Peças. Cara, tudo é marketing, tudo é venda, né? Tudo você está sempre vendendo alguma coisa. Com certeza. E é interessante, Thales, porque essa degustação faz também com que profissionais também tem que filtrar, porque tem muito profissional que dá uma degustação e te entrega um bolo sem cenoura, né? Um bolo de cenoura só com a cobertura de chocolate, você vai abrir, é só farinha ali, que é a farinha branca, né? Não tem cenoura nenhuma. Então tem essa questão também. E o mais interessante, nessa nossa degustação aqui, é porque nós estamos aqui fazendo a degustação de qualidade, tanto do Dr. Carro aí, com os treinamentos, como da Expo Peças também, que tivemos aí, graças a Deus, a melhor Expo Peças de todos os tempos. Tivemos aí sua palestra, que foi excepcional também. E Thales, para aprender mais, canal de aprendizagem, o que você indica para o nosso amigo reparador também, para se conectar aí com as novas tecnologias que estão vindo, com essas que já estão aqui? Olha, a internet entrega tudo o que você precisa. Só que, vou repetir de novo, não dá para viver de dica. A dica, você pegou esse defeito, o que era? Troca tal coisa que resolve. Porque a dica, cara, ela não te dá futuro. Saber como as coisas funcionam de verdade. Cara, todo mundo que chega no treinamento fala assim, cara, mas o osciloscópio é fácil. Não, o osciloscópio é fácil. Mas saber quando tem um defeito, você tem que saber como funciona por dentro. Qual que é a linha de raciocínio? Eu acho que você tem que entender a necessidade real de como as coisas funcionam, a necessidade real de cada solução. Vou dar um exemplo. O ABS para o carro antes do freio convencional? Você pode ter essa ideia. Só que se você for procurar no site dos fabricantes, nenhum está dizendo que o freio ABS para o carro antes do freio convencional. Eu quero saber escrito. Eu quero escrito. Se tiver escrito... Uma curiosidade legal. Para mim, na minha opinião, ele freava antes, era mais top e tal. Eu estou perguntando o seguinte, eu quero que no site do fabricante diga assim, nosso freio ABS, seja a montadora ou o desenvolvedor do sistema, nosso freio ABS para o carro antes do freio convencional. Eu quero que seja escrito nessas letras. Só que eu estava em 2015 fazendo treinamento na Espanha, e o instrutor virou e falou assim, o carro ABS não para o carro antes do freio convencional. Aí todo mundo se assustou, mas como assim? Peraí, eu vi na televisão que o cara vinha no chão molhado, aí tinha um inflável, não bateu porque tinha ABS. Tá com propaganda e tal. Ele prioriza a dirigibilidade e sacrifica a distância em função da dirigibilidade. Isso quer dizer o quê? Eu venho na estrada, um cachorro atravessa na minha frente, fica bem no meio da rodovia. Eu vou acertar, ele vai atravessar meu radiador. Eu consigo enfiar o pé no freio e, ao mesmo tempo, desviar, ele muda de rota.
Com o freio convencional, quando você estanca a roda, você gira o volante para os dois lados e o carro continua na mesma linha que estava. É verdade. Entendeu? Aham, é verdade, é verdade. Então, a verdade... Já aconteceu comigo isso aí. É assustador, né? Aham. Você Você falando faz aí assim, agora... o carro não muda de rota. Justamente. E Você com a vai ABS assim e muda. ele vai, escorregando ali. No mesmo embalo que ele estava. Aham, já aconteceu Já o comigo. ABS permite que você, claro, dentro, não vai sair com o carro a 200 por hora, Fazer uma teste querer aí, botar né? o pé no freio Vai fazer e achar teste, que existe né? mágica, que tudo existe um limite. Não Mas vai hoje- querer ouvir esse podcast aqui e querer fazer esse teste, detalhe, não, sai pelo aí. amor de Deus, aqui, a coisa é tudo leigo aqui, é tudo achismo, tá? Pelo amor de Deus. Entenda isso aqui, entendo todos como uma notícia, tá? E não como verdade. Eu até falo isso no meu treinamento, falo, ó, tudo que eu tô falando pra vocês aqui são notícias. Eu, como ser humano que sou, eu posso ter entendido alguma coisa errada alguma vez na minha vida e tô passando pra frente. Uhum. Isso é normal. É ser humilde, né? Mas entendo como notícia. Fala assim, não, tudo que ele falou eu achei interessante, mas eu não sei, ele que tá dizendo. Pois vá pesquisar depois. Procure em 3 lugares. A história da fake news, da notícia, tem que validar em 3 lugares. Sim, sim. Mas, cara, eu fiquei impressionado. Eu parei pra pensar, falei, cara, tem todo sentido mesmo. Porque o que adianta você ter um carro que estanca a roda? Que nem eu peguei um carro agora, eu tava na Espanha também. E tinha um freio ABS que vibrava o pedal e puxava pra direita. E quando você sabe como o freio ABS funciona, você não vai sair trocando um monte de coisa. Porque você sabe qual é o raciocínio dele, é não deixar a roda travar. Então, se ele está puxando para a direita, quer dizer que ele está soltando a roda da esquerda. Por que ele está soltando a roda da esquerda? Aí você tem que fazer meu treinamento, porque eu também tenho que pagar as contas, entendeu? Isso aí. Quer saber dicas, né? Não viva de dicas, sabe? Você aprofunde e faça o curso do Dr. Carro. Tá, e para fazer o curso do Dr. Carro, como que é? Qual que é o canal aí que o nosso amigo tem que acessar para encontrar o Dr. Carro? Tem o site doutorcarro.com.br, doutor por extenso, né? doutorcarro.com.br. Mas nas nossas redes sociais tem links na bio para todo lado. Show. E assim, a agenda é apertada. O ano que vem a gente já tá quase todas as vagas vendidas já. Mas estamos aí, estamos na luta. E para dar um abraço no Dr. Carro, ExpoPest 2023, dias 4 e 5 de agosto, né, Thales? Já fechou a agenda para ExpoPest, né, claro? A ExpoPest já tá bloqueadaço já desde sempre. É sempre uma grande alegria. De repente até a gente não está por aqui fazendo um treinamento na mesma data para aproveitar a viagem, né? Será um prazer receber aqui em Goiânia de novo. Thales, e para você que acompanhou aí a ExpoPestas, nessa evolução, o que você pode falar aqui para os nossos amigos, tanto reparador que para te encontrar na ExpoPestas uma vez, eu fiquei parado esperando ali o meu momento, porque o pessoal, nossa, tá ali o Dr. Carro, vamos tirar foto para os reparadores. E também para as indústrias, as fábricas que vêm participar conosco aí. O que você viu dessa nossa evolução para 2022? O que você espera 2023 nesse novo local que nós tivemos agora que buscar uma nova localização, porque graças a Deus, como você viu, a gente teve uma superlotação e a gente é muito grato aos parceiros, o Senai, o Sebrae, o Sindirepa, onde a gente tem um enorme carinho por todos lá, mas vamos ter que ir para o Centro de Convenções Goiânia. O que você, na sua visão do Dr. Carro? Olha, eu acho que a carência do mercado é enorme e a indústria, as marcas, os expositores ganharam uma oportunidade maior ainda, né? E de novo, o Senai, aquela casa é incrível, a casa deles sempre recebendo todos nós lá, incrível. Mas assim, acho que eles estão muito felizes de ver esse crescimento todo, porque faz parte da história deles também, do Sindirepa, de todo mundo. Povo maravilhoso, né? E é uma nova oportunidade. Eu acho que os entusiastas, os consumidores deveriam ir nessas feiras também, deveriam conversar com os fabricantes também. Os fabricantes têm essa oportunidade de ter mais contato com as pessoas e desenvolver mais formas de ajudar o mecânico. A marca tem grande oportunidade de ajudar o mecânico também informando o consumidor. E eu acho que nesse espaço maior vai caber muito mais consumidor também. Porque todo consumidor apaixonado por carro, ele consome. E a gente consome. No final, todos precisamos de todos, né? Eu não lembro quem falou isso também, mas eu acho fantástico. Todos precisamos de todos. E a indústria precisa do mecânico, que o mecânico tenha o conhecimento e que o consumidor também tenha o conhecimento dessas marcas. Então, a ExpoPestas
no espaço maior, é uma oportunidade maior. Poxa, bacana, Thales. Muito obrigado. Thales, cara, te agradecer. Foi uma honra aqui esse bate-papo aqui com você, abrindo essa nova edição, abrindo aqui esse novo trabalho da ExpoPass, que nosso intuito sempre é esse, trazer pessoas com conteúdo relevante para levar informação para o amigo reparador, para fazer essa conexão. A ExpoPass conecta toda a cadeia da reparação, tanto os fabricantes, aplicadores, distribuidores, autopeças, autoridades como você do segmento. Então, para nós da ExpoPass é uma honra estar aqui com você nesse primeiro ExpoCast. Você que é um amigo, sabe do carinho que a gente tem por você, do respeito pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é. E só quem te conhece dos bastidores sabe dizer isso. E para mim é uma honra. Fico grato e você sabe disso. E não me canso de dizer que você é uma pessoa especial para a ExpoPass. Muito obrigado, Paulo. Essa honra de participar do primeiro episódio. Espero que eu tenha contribuído com algumas perguntas muito boas, né? Porque a gente está numa era de perguntas, né? O Renato Russo, não me lembro, eu lembro de uma história assim que, acho que até da música ele falava, ou em algum áudio, que me pedem uma resposta, mas eu não sei qual é a pergunta. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, quais são as perguntas que vão vir por aí para a gente estar preparado para responder, né? Então, sabendo a pergunta, você vai buscar informação. E ainda vou deixar essa mensagem de novo. Quer olhar para o futuro? Olha para o passado. Muita coisa passou batido para muita gente, sabe? E é importante que o reparador tenha renda. O dinheiro é muito bom. Eu tenho um vídeo que eu vi na rede social do Roberto Justus falando que com um bom faturamento você consegue contratar bons profissionais, entregar grandes serviços, sabe? Verdade. É muito importante que o reparador ele olhe para o negócio dele como uma empresa e que ele priorize o lucro merecido, sabe? O lucro merecido é aquele lucro que entrega o que realmente o cliente precisa e merece, sabe? Foi buscar. E acertar o diagnóstico é obrigatório. Se tem uma coisa que fere qualquer consumidor, até a gente mesmo, é um erro diagnóstico. Então é importante saber como as coisas funcionam de verdade, para não ficar fazendo o seu melhor, que é trocar peça para ver se resolve. Muita gente é o que dá para fazer, mas acho que a gente chegou no momento da ordem. Certo? Eu me coloco à disposição de todo mundo, colocando muito conteúdo na rede social. Tem grandes profissionais colocando muita coisa. Então, vamos estudar, porque está na palma da mão a ferramenta e vamos para cima. Poxa, Thales, obrigado. Um forte abraço aí. Obrigado para você que está aqui nos assistindo. Espero que você tenha gostado. Também aqui pedimos a sua sugestão para pautas aqui, para novos assuntos. E também que em breve estaremos aqui com o Dr. Carro novamente. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Paulão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.